Salve, meu amigo, salve, minha amiga concurseira. A gente está chegando ao fim das aulas sobre a história do SUS e como que o SUS foi sendo construído, de como as coisas foram se dando, né? Olha só o tanto de coisa que a gente já falou só em três, agora na quarta aula. Nós falamos sobre CAPES, falamos sobre um período antes das CAPES, lá de 1500, a gente foi trazendo tudo até as CAPES, por exemplo, até 1923, quando a gente cria a lei Eloy Chaves, nasce ali a Previdência Social por meio da lei Eloy Chaves. Ali a gente passa a ter CAPES, depois a gente passa a ter IAPs, depois a gente passa a ter INPS. Dentro do INPS ele cria um braço chamado INAMPS, certo? E isso tudo foi se dando. Falamos sobre AIS, falamos sobre PIAs, falamos sobre os técnicos da reforma sanitária que começam a entrar dentro do aparelho do Estado, começam ali a levar dados, começam a poder levar suas ideias de que nós precisaríamos reformar esse quadro sanitário do país. Esse modelo previdenciário mostra as suas mazelas, mostra que ele não consegue responder aquilo que a saúde pública precisa, certo? E nós entramos no fim aí do regime também militar. Entramos no fim desse período e aí nós temos CONAS, CONASENS, e aí a gente tem de fato na a década de 70, década de 80, a reforma sanitária, certo? Voltando aí para a tela, lá no fim do regime, nós passamos a ter movimentos sociais, citei na aula passada o movimento das diretas já, por exemplo, né? E aí nós temos o grande movimento que é a reforma sanitária. Essa reforma sanitária culmina na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Gente, isso aqui já caiu em prova. Hoje nem cai mais porque já é muito básico. Você saber que no ano de 1986, o marco do SUS foi a 8ª CNS, certo? A qual lançou as bases aí do SUDES, né? Do SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que é até um pré-SUS, você pode até dar uma lida um pouco mais no o SUDES, embora não caia tanto em prova, tá certo? Volta aqui para mim. A 8ª CNS é um dos principais marcos do SUS. Por quê? A 8ª CNS, ela vai trazer ali o pré-SUS, ela vai falar para a gente que SUS é esse que eu quero criar, que novo sistema que a gente nem sabia que ia chamar SUS, que novo sistema é esse que eu quero criar, de que jeito que esse novo sistema deve ser, baseado em quê, de que forma, beleza? Passando aí a tela, voltando para a tela, passando de slide, nós vamos falar um pouquinho da 8ª CNS, alguns princípios que ela traz, né, gente? Um conceito ampliado de saúde é o que ela traz. Ela reconhece a saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Então, nós temos um direito de cidadania e o dever do Estado. Defesa de um sistema único de acesso universal. Uai, mas como assim, Conrado, de acesso universal? Gente, antes era para quem tinha emprego, né? Nós estávamos falando de uma época voltada para a previdência social, né? Agora, o que se propõe? Um sistema único que faça prevenção e também promoção ao mesmo tempo, de acesso universal, de acesso igualitário e descentralizado de saúde. Certo? Olha só, atenção e muita atenção aí, porque o INAMPS ele só foi extinto em 27 de julho de 1993. Ora, a gente já falou que a 8ª CNS, ela foi no ano de 86. No ano de 88, nós temos a CF. No ano de 1990, nós temos as Leis Orgânicas de Saúde. E o INAMP só foi extinto em 1993. Volta aqui para mim. Então, se a sua prova falar que SUS e INAMPs coexistiram, que os dois existiram ao mesmo tempo, a prova está verdade, a prova está verdadeira, ou aquele item, aquela questão está verdadeira. É isso mesmo. INAMPs e SUS coexistiram por 5 anos. O SUS, como a gente já falou, e como você vai ver na aula seguinte também, o SUS foi criado por meio da Constituição Federal. Qual ano?
88. E o INAMPS só foi extinto em 93. Então, do ano de 88 até o ano de 93, nós tivemos SUS e tivemos INAMPS coexistindo. Verdadeiro isso. O que os livros contam pra gente é que isso foi uma fase de transição entre INAMPS e SUS. Certo? Voltando então para a tela, nós temos então, por fim, gente, quem? Por fim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um conjunto de todas as ações e os serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Esse é o nosso Sistema Único de Saúde. Volta aqui para mim. Olha que bacana, gente. A gente saiu lá de 1500 e chegou aonde? Chegou no SUS. Muito rico. Muito bacana isso, né, gente? Bacana mesmo a gente sair lá de 1500 e chegar no SUS. A parte a prova que você vai fazer, que você está aqui vendo essa aula, porque você vai fazer um concurso, vamos só pensar na prática um pouquinho, lá na vida real, né? Olha só, o SUS que a gente tem hoje, ele tem muitos problemas. Verdade, sim. Verdade que ele tem muitos nós. Problemas, sim. Só que olha como é que era antes, né, gente? A gente não tinha assistência médica para todo mundo, a gente não tinha um sistema de saúde público para todo mundo. A gente tinha um sistema que era para parte de pessoas e o SUS vem trazer essa ideia. Então, o SUS, né, aí nos seus 30 anos, 31 anos, que já existe, 32 agora, né, que já existe, o SUS ainda tem muito para melhorar. Mas se a gente olhar para a história, olha como a gente já avançou bastante em cima disso, né? Olha como o SUS já foi uma conquista para todos nós, certo? Vamos lá então, vamos seguir aqui os slides. Então nós temos o SUS. Qualquer dúvida que você tiver, gente, você pode deixar aqui embaixo, em também mensagem, você pode me enviar mensagem por e-mail, você pode me achar lá no Facebook, Instagram e falar, professor, fiquei com uma dúvida, professor, como é que era aquilo, como é que é isso? Pode me enviar que eu tenho o maior prazer do mundo de te dar esse apoio, tá bom? Vamos fazer duas questões para a gente fechar essa aula, dois exercícios, duas questões aí de concurso público. Questão 1. Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde por meio de alguns poucos hospitais especializados, além aí da ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública em regiões específicas do país. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação muito próxima com determinadas atividades e o caráter contributivo desse sistema existente gerava uma divisão das pessoas em dois grandes grupos. Além da pequena parcela da população que podia pagar o serviço de saúde por sua própria conta. Considerando as informações apresentadas, é correto dizer que esses grupos são: letra A, profissionais de saúde e a população leiga. Letra B, previdenciários e os não previdenciários. Letra C, anarquistas e socialistas. Olha aí, gente. Letra D, sindicalizados e também autônomos. Letra C, populações propensas a endemias e as populações urbanas. Volta aqui para mim. Essa aí tá até meio óbvia, né, gente? Olha só, essa aí tá meio óbvia. Eu só quero te dar uma dica. A prova que tem título grande, ela tem título grande para que você possa ativar gatilhos mentais. Então você vai ler o título, grifar os principais pontos para que você possa ativar, por exemplo, um gatilho mental para que você possa lembrar dessa aula que você está assistindo agora. Título serve para ser lido, grifado e ativado gatilhos mentais. Não esqueça disso nunca, certo? Volta para a tela e volta para a sua questão. De quais dois grandes grupos que ele está falando? Gente, muito óbvio, muito claro que ele está falando dos previdenciários e dos não previdenciários, correto? Continua aí na tela, vamos fazer mais uma questão. A 8ª CNS foi o marco do processo de formulação de um novo modelo de saúde pública universal. Acerca do tema, assinale a alternativa que indica um dos principais encaminhamentos dessa conferência. Letra A. Fala de uma ruptura com a cisão estrutural entre a saúde pública e a medicina curativa individual e com a intensa privatização que, então,
caracterizava o sistema de saúde brasileiro. Ora, parece que essa letra A já fala um pouquinho do que a gente conversou na aula de agora, né, gente? Falamos sobre uma ruptura entre a cisão entre saúde pública e uma medicina curativa individual, com intensa privatização que nós comentamos também, que então era foco do sistema de saúde brasileiro. As outras questões, B, C, D e E, os outros itens, aliás, todos eles incorretos. Certo? Gente, está aí na tela. Obrigado, bem grande. Volta aqui para mim. Encerramos aqui a aula 1.4, que é da história do SUS. Certo? Falta a aula 1.5, que é a aula seguinte, que nós vamos tratar da reforma sanitária de forma específica. Nós vamos comentar alguns detalhes sobre esse período, década de 70, década de 80, da reforma sanitária. Fora isso, gente, isso é um resumão, são os principais pontos da história da saúde pública, os principais marcos. É claro que tem muitas outras coisas, gente. Para isso, eu vou te dar uma dica. Assista o filme que eu deixei o link aqui no curso. Um filme da UFF, um filme que traz toda a história do SUS contada num filme ali de 60 minutos, 65 minutos mais ou menos. Marca no sábado, domingo, próximo sábado, chama seu esposo, sua esposa, fala, amor, eu tenho um filme ótimo para ver contigo, vamos fazer pipoca, vamos fazer um lanche, vamos assistir o filme da história da saúde pública no nosso país. Certo? Gente, encerramos aqui essa parte da história. A aula 1.5, que é a aula seguinte, fala sobre reforma sanitária e a gente fecha esse bloco número 1, que é a parte histórica do SUS e de como as coisas foram evoluindo. Certo? Espero que tenha sido bacana. Estuda porque cai na sua prova. Eu tô junto contigo, você tá junto comigo, a gente tá junto até a sua posse. Certo? Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!